onde a palavra do Senhor diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Irmão, podeis assentar. Aleluia. Aqui, irmão, nós podemos ver que os apóstolos, eles tinham sido levados, ao tribunal para ser julgado ali, levaram ali como se diz, uma disciplina, e disseram para ele: olha, não fale mais nesse nome de Jesus. Isso foi por causa de uma cura que eles tinham feito, Foram interrogados e alertados que não pregasse mais o nome de Jesus Cristo. Qual foi a resposta deles? Disseram: olha, importa nós obedecer a Deus do que os homens, E a Bíblia diz que, então nesse momento, quando nós vimos aqui, a Bíblia diz que, e tendo eles orados, foram cheios do Espírito Santo e anunciava a palavra com ousadia. Veja a diferença, irmão, daquele tempo para os nossos dias, Hoje, se alguém pregar a palavra e alguém falar não gostei, já é o suficiente para ele dizer: olha, vou parar de pregar, eu não vou mais mexer com esse negócio de pregar a palavra de Deus, porque estão zombando da pregação, Mas eles não foram interrogados, ameaçados, e quando chegaram ali, que se reuniram, a Bíblia diz que quando eles oraram, o lugar se moveu, tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo. E uma pessoa, irmão, cheia do Espírito Santo, o diabo fica olhando para ele como um cego no tiroteio. Ele não entende nada, ele fica desesperado, porque ele não tem como chegar, ele não tem como atacar um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes, irmão, nós pensamos, às vezes tem pessoa que, por não entender, muitas igrejas que não sabem discernir o que é cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo e ter o Espírito Santo, Então a pessoa que tem o Espírito Santo, todo aquele que levanta sua mão, aceita Jesus como Salvador, ele tem o Espírito na sua vida, O Espírito Santo de Deus já passa a atuar na vida dele. Então, quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele vai revestir do poder. Agora, ser cheio do Espírito Santo, para que os irmãos possam entender. Às vezes tem pessoa que acha que porque é batizado do Espírito Santo, fala em língua, ele é cheio do Espírito Santo. Mas eu digo, é a mesma coisa para os irmãos entender. Você pega o seu carro, ele acabou a gasolina, você vai lá num posto, põe milão, você pode sair cantando pneu nele, O pneu pode sair, você pode sair cantando pneu, mas você está apenas com um milão no tanque. O tanque não está cheio, O tanque não está cheio. Às vezes a pessoa faz proeza, faz aquele barulhão tudo, mas não está cheio. Porque a pessoa, irmão, cheia do Espírito Santo, não tem lugar para o inimigo na vida dele. Ele não tem medo de pregar a palavra de Deus da maneira que Deus manda. Ele fala, ele sai evangelizando sem precisar de ninguém mandar. Ele tem aquela chama, aquele desejo de anunciar a palavra de Deus. Isso quer dizer uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora hoje nós vemos pessoa que dizer que cheio do Espírito Santo, vai fazendo tudo ao contrário, Então precisamos, irmão, ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, nós temos que desvaziar das coisas que o mundo tem oferecido, para tentar nos enganar. Outra coisa que eu vejo aqui, irmão, que diz assim: e era
um coração e a alma de toda a multidão, dos que cria, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comum. Ele não era preso com as coisas materiais como nós vimos hoje. Quantas igrejas que nós vimos por aí, irmão, que está dessas pessoas que às vezes lá no Brasil que aluga templo, prédio para abrir igreja. A igreja está com, muitas das vezes, 6 meses de atraso de aluguel, e ele está lá chorando na TV. Mas a fazenda dele para andar tem que ser de avião cheio de gado, né? Aonde fica? Muitas das vezes uma pessoa aceita Jesus e continua desamparado. Vamos fazer uma comparação para os irmãos poderem entender. Nós vivemos em um país, né, que as pessoas são budistas. Então naquela época uma pessoa aceitava Jesus, ali era aquela tradição judaica, né? Ali a pessoa aceitava Jesus, a família dizia: olha, se for para você continuar sendo cristão, é daqui para fora, né? Aqui não tem mais lugar para você, você escolhe. E aquelas pessoas apaixonadas por Jesus abandonava tudo e ia, mas era amparado pela igreja. A igreja sustentava eles até que eles pudessem ganhar um meio de viver por conta própria. Mas hoje a pessoa muitas das vezes está nas drogas, aceita Jesus, continua lá no meio da bagunça. A pessoa, um morador de rua, aceita Jesus, continua sendo um morador de rua, porque não tem mais amparo, né? As pessoas estão voltadas para as coisas da terra, não pensam mais nas outras pessoas. O amor, não tem mais aquele amor como no tempo da igreja primitiva, né? Aqui nós podemos ver, irmão, o versículo 33: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos ele havia abundante graça. Porque, irmão, sem a graça de Deus nós não somos nada, né? É por isso que as igrejas hoje por aí estão dessa forma. Não tem mais a graça de Deus, fica criando coisa, inventando coisa para poder incentivar o povo, né? Mas aquele povo da época, do tempo da igreja primitiva, eles tinham a graça de Deus nas suas vidas. Aqui nós podemos ver o 34: e não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdade ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Para isso, né, sustentar as pessoas necessitadas, que era desamparada pela família, a igreja sustentava com esse dinheiro. Mas uma coisa, irmão, que eu vejo, naquele tempo, uma pessoa tinha 3 casas, o que ele fazia? Morava numa, alugava a outra, e a outra, a sede era tanto de ver o evangelho crescer, vendia uma e depositava ao pé dos apóstolos, para que eles sustentavam o evangelho e as pessoas necessitadas, né? Aqui o versículo 35 diz assim: e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha, né? Então aquelas pessoas que estavam ali desamparadas pela família, por causa do nome de Jesus, aquele dinheiro era investido neles, com certeza pagava aluguel para eles, né? Até que eles chegassem a um ponto de poder andar sozinho. Mas hoje, irmão, não existe mais isso, porque o coração das pessoas hoje está preso na terra. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que o nosso coração não esteja aqui, esteja lá.
O amor pelas coisas da terra é tão grande que não está preocupado mais em amar o próximo, ter misericórdia do próximo, né? Como essa igreja que já fez, né? A pessoa chegou aí desamparado, sem rumo, né? Isso é muito importante, irmão. Eu fico olhando a vida daquele pastor que estava preso por acusação, pastor Marcos Pereira, né? O que ele faz, aquilo que ele faz, irmão, não é para qualquer um, não. Enfrentar fuzil, enfrentar metralhadora, enfrentar pistola, para poder resgatar a vida, para cuidar dele e fazer dele um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aquilo, irmão, não é para qualquer um. Porque eu tiro para mim que uma pessoa que não tem certeza da sua salvação, ele não vai encarar um negócio daquilo, não. Porque, irmão, para enfrentar o que aquele homem enfrenta, tem que ter amor às almas. E quando uma pessoa está tendo amor pelas almas, o inimigo fica furioso, porque a vontade do inimigo é destruir, destruir, destruir dia após dia. E uma coisa que eu acho muito importante aqui, irmão, é que cada dia que passa, como se diz, é uma igreja criativa, né? É uma igreja que sempre está procurando melhorar na presença de Deus. Isso tudo, irmão, é através da oração. A oração, ela é como um colírio, ela abre os nossos olhos, ela abre os nossos ouvidos espirituais. Porque a igreja que não ora, irmão, ela é como um cego, faz as coisas pelo rumo. Mas quando nós oramos, colocamos em prática, nós fazemos na direção do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, vamos procurar dia após dia, como foi falado aqui, já não vamos ficar conformados só com o que temos. Vamos procurar mais. Temos o Espírito Santo, somos batizados do Espírito Santo, agora vamos preocupar de ser cheio do Espírito Santo. Porque uma igreja, irmão, cheia do Espírito Santo, ela não dá conta de ficar entre as quatro paredes. Então vamos encher do Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.